Bom, pessoal, mais uma vez, bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui trazendo o quarto vídeo da nossa série. E o quarto vídeo é sobre justiça. Então, nós vamos tentar responder a seguinte questão nesse vídeo. Existem muitas injustiças no mundo. De fato, todos nós cometemos em algum momento injustiças. Nós clamamos sempre por justiça. Mas apesar de todos cometerem injustiças, não existe nenhum injustiçado no mundo. Essa é uma questão interessante que nós pretendemos responder com esse vídeo. Muito obrigado e ouçam até o final. E se você não viu os vídeos anteriores, por favor, vejam, que é muito importante. Bom, pessoal, estamos aqui novamente, um prazer enorme estar com vocês. Esse é o quarto vídeo da nossa série de Sobreviventes Quase Humanos. E como falamos no vídeo anterior e lá na introdução, que é a contextualização e o índice, nós hoje vamos falar do quarto vídeo, que é Justiça e Injustiça. Afinal, existem muitas injustiças no mundo, todos nós observamos. De fato, nós todos somos injustos. Em algum momento de nossa vida nós cometemos pequenas ou qualquer tipo de injustiça. Isso é no nosso cotidiano, em coisas pequenas, em coisas maiores. Então, é um mundo com muitas injustiças. Mas não existe nenhum injustiçado neste mundo. Essa é uma interrogação difícil de compreender, mas o propósito desse vídeo é nós tentarmos entender um pouco sobre justiça e responder essa pergunta. Na verdade, a justiça que nós estamos falando aqui é a justiça num grau mais elevado que as leis humanas, é a justiça divina, já que nós colocamos como premissa no primeiro vídeo a crença em Deus e a pluralidade das existências, a reencarnação. Então, tudo que nós falamos é baseado nessas premissas. Então, vamos seguir perguntando o seguinte: nós queremos justiça. Todo mundo quer justiça. Essa é uma palavra muito utilizada para todo mundo que sofre, para todo mundo que acredita que está passando por uma dificuldade, que todo mundo passa por isso em algum momento na vida. E a gente brada: quero justiça, meu Deus, quero justiça dos homens, quero justiça. E aí a pergunta é: justiça para quem? Para quem? Porque a resposta desse para quem é muito importante. Porque eu posso simplesmente responder: justiça para mim. Porque de fato, quando nós pensamos em justiça, nós estamos pensando na gente. Não no contexto da justiça, não na humanidade, não no próximo. Não, nós estamos pensando em algo que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Normalmente é assim, nós não conhecemos de fato a justiça. Bom, vamos falar rapidamente de um histórico bem rápido aqui, né? Não vamos voltar muito no tempo, mas vamos lembrar do Código de Hammurabi e vamos lembrar de Moisés. Então, Moisés recebeu o Decálogo, onde ali está descrito algumas leis. Mas quem estuda um pouquinho do Velho Testamento, não precisa ser muito, eu não sou um grande estudioso do Velho Testamento, mas se estudar um pouquinho, vai entender que lá você tem o Pentateuco, mosaico. São leis que Moisés promulgou, porque imagina uma quantidade imensa de pessoas atravessando um deserto, uma situação difícil, com pessoas com problemas graves, um povo violento e que estava passando por um processo de acreditar num Deus único, no Salvador, toda aquela história conturbada, falta de comida, falta de lugar onde ficar, guerras, né? Muitas guerras nesses anos todos. Um problema mesmo de higiene imenso, né? Que já era naquela época um problema grave, e numa transição desse tipo, numa viagem desse, o problema de higiene é muito grave. Então, se você olhar lá no Pentateuco de Moisés, tem muitas leis, inclusive de higiene, né? Onde fala da mulher impura, a mulher que está menstruada, que não pode ter relação, né? Fala de higiene com relação ao corpo, fala de higiene com as pessoas que não podem ter relacionamento com os animais, coisas que se falam que era costume.
Então Moisés quis o quê? Disciplinar, por uma ordem naquele processo. Mas o que importa aqui na questão de Moisés é a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, que é a mesma lei do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. E quando nós falamos olho por olho, dente por dente, no mundo moderno, depois de Jesus, a gente se assusta e diz, não é assim, a lei de Jesus não é assim. Apesar que no mundo moderno muitas pessoas acham que é, porque fica focado no Velho Testamento. Mas por que Moisés diz olho por olho, dente por dente, e ele, admitia isso? Porque antes do olho por olho, dente por dente, a coisa era muito pior, era muito grave. Se alguém ofendesse alguém no sentido de roubar alguma coisa, de machucar ou de matar, de qualquer tipo de ofensa que fizesse alguém da tua família, você ia lá e matava a família do cara inteira. Não tinha uma relação entre a situação em si e a contrapartida. Não tinha isso. Era uma confusão generalizada. Agora imagina aquela quantidade enorme de pessoas vivendo naquele mundo, naquela situação, e rapidamente ia dizimar todo mundo. Então Moisés achou por bem dizer, olha, olho por olho, dente por dente. Se você roubou uma galinha dele, ok, você tem que dar uma galinha para ele. Se você matou o filho dele, ele tem direito a matar, e assim por diante. Então essa é uma das primeiras leis que a gente tem notícia, Moisés e o Código de Hammurabi. Depois a gente tem aí as leis romanas, que é de civilização, uma lei de civilização, onde inclusive as nossas leis atuais têm muito da lei romana, mas nós estamos falando de justiça, nós não queremos falar de lei, porque lei pode ter a ver com justiça, mas pode não ter. As pessoas que coordenam, que implantam e aquelas que administram, aquelas que são os guardiões das leis, pode ser justa ou não, bom, não importa, vamos falar de justiça e sempre focar em justiça divina, mas vamos tentar entender esse contexto de como essa justiça divina é captada nesse planeta. Como ela foi captada nesse planeta. Nós vamos começar contando uma historinha muito rápida para que as pessoas tenham a dimensão de que nível nós queremos levar essa questão de compreensão da justiça. E nós escolhemos para essa história Jesus. Essa é uma história contada em alguns livros, são várias histórias, mas essa tem muito a ver com justiça. Conta-se que após Judas ter traído Jesus, e poucas pessoas entendem também por que ele traiu Jesus, mas não importa, traiu Jesus. Jesus então foi crucificado, e antes dele subir ao céu, tem-se notícias que ele se envolveu espiritualmente, com o corpo espiritual, junto aos seus discípulos, o caso de Tomé, e outros mais que as pessoas às vezes não sabem. Bom, essa é a história. Dentro dos discípulos de Jesus tinha um que era o Tiago menor. E ele ficou muito revoltado, assim como os outros discípulos também, com Judas. Porque o Judas estava lá junto com eles. Judas era o guardião do tesouro, quer dizer, tesouro das posses, pequenas posses que o grupo tinha, ele ajudava a administrar. Era uma pessoa com uma condição culta, de cultura. E todo mundo ficou revoltado, mas o Tiago ficou muito revoltado e começou a brigar com todo mundo. Aquela revolta foi tão forte dentro do Tiago, aquele ódio foi tão forte, que ele começou a não conseguir se relacionar com ninguém, nem com os discípulos. E ele ficou muito revoltado e resolveu abandonar tudo e vou sair daqui desse mundo impuro, dessas pessoas pecadoras, dessas pessoas que cometem o mal, e vou para a montanha. E foi embora. E foi para a montanha e jejuou com aquela raiva dentro dele. Um belo dia ele resolveu andar pelo campo e ele já tinha notícias que Jesus de vez em quando aparecia para alguns dos discípulos, e ele sabe que é espírito. Bom, mas ele estava andando pelo campo lá, chateado, e de repente quando ele olha lá na frente, quem ele vê? Jesus, aquele ser iluminado, vindo rapidamente em direção a ele. Mas ele ficou numa alegria, ele ficou exultante. Ele olhou e falou, nossa, é Jesus que veio ao meu encontro. E ele abriu os braços, falou, agora eu vou abraçar Jesus. E falou alto, Jesus, que luz maravilhosa. Essa luz veio ao meu encontro e foi em direção ao mestre. E o mestre rapidamente em sua direção. E quando chegaram próximo, Jesus passou direto. E Tiago se assustou.
Porque Tiago imaginou, ele veio ao meu encontro. Não, Jesus passou direto e continuou célere. Tiago virou, olhou, Jesus, o que se passa? Para onde está indo? E Jesus virou e olhou para ele e disse, estou indo socorrer Judas. E Tiago olhou aquilo, mas e eu? E Jesus disse, não, você não está precisando de mim agora. Essa história nos dá a dimensão da justiça divina, que é difícil às vezes para nós entender. Quando a gente coloca a nossa mente para entender isso, a gente fica confuso, porque até hoje a gente imagina que Judas é um espírito mau, que é um espírito isso, quer dizer, a gente não tem compreensão da justiça divina, do perdão, da misericórdia, é muito complicado para nós entendermos isso. Eu vou contar um caso, tem vários, mas um caso, como eu disse lá no nosso vídeo número 1, né? Eu disse para vocês da nossa experiência em estudar algumas coisas e disse da minha experiência em mais ou menos 15 anos trabalhando com terapia no mundo espiritual. O que significa isso? Eu sei que isso às vezes é um pouco confuso para as pessoas entenderem, mas no movimento espírita existem trabalhos diversos de evangelização, de evangelho, de doutrina, e tem o trabalho mediúnico. O que é o trabalho mediúnico? Tem vários tipos de trabalho mediúnico, mas eu trabalhei em vários deles, e um deles foi a responsabilidade de coordenar e doutrinar. E o que significa? Uma reunião mediúnica, onde você tem lá 6, 8, 10, 12 médiuns, a grande maioria deles de psicofonia ou de incorporação, né? E ali você faz uma reunião de 1 hora, 1h30, onde você lê o Evangelho, onde você conversa, e a oportunidade para alguns espíritos, né, que estão em situação difícil no mundo espiritual, darem a incorporação, e ali eles vão expor a sua dor, o seu ódio, a sua raiva, tem de tudo, né? E o que faz o terapeuta, doutrinador ou terapeuta, no caso eu, né, que estava trabalhando com isso, trabalhei uns 15 anos, a intenção é o pronto-socorro, é prestar o primeiro socorro. Nós não temos capacidade de trabalhar, né, com aqueles espíritos ali durante longo tempo, né? Não tem essa questão é feita no mundo espiritual. Mas nós somos o primeiro socorro, então é como um hospital. O acidentado chega, ele precisa de quê? De um curativo, de acalmar, de tranquilizar e preparar ele para a segunda etapa. O que nós fazemos? Preparamos eles para a segunda etapa. Bom, nesse trabalho não foi um nem dois, foi quase todos os casos que chegavam, era de espíritos revoltados, com ódio, querendo vingança, querendo matar, querendo fazer isso que aconteceu, uma coisa assim terrível, situações absurdas. Em muitos dos casos, o trabalho é de quê? De conscientização, é de prece, é de conversa, mas uma conversa franca, nada de uma conversa melosa, ó, Deus perdoa, não adianta. Alguns espíritos isso não resolve, tem que ser uma conversa franca, você tem que chegar nele, ele tem que sentir que você está com ele. E aí ele consegue te ouvir. Você primeiro precisa ganhar o direito de que ele te ouça. Depois que ele te ouve, você vai conversando e vai chegando num termo. E o que acontece em geral em muitos deles que querem justiça, né? Então alguns chegam com tanta raiva depois de conversar, não, eu quero justiça, e quando eles falam que querem justiça é muito bom, porque você vai dar justiça a ele. E muitas das vezes o que você faz, você tem que fazer uma regressão. Então você vai com aquele espírito fazer uma regressão dele de vidas passadas. E muitas das vezes, quase sempre, quando ele faz a regressão, ele percebe que quem ele está atacando, quem ele está querendo obsediar, quem ele está infernizando a vida, é alguém querido dele do passado, né? E essa pessoa querida do passado teve uma dificuldade com ele, onde ele fez um mal para esse espírito. E se trocaram de posições. E muitas das vezes isso é suficiente para que ele seja preparado para o tratamento seguinte, ou seja, o pronto-socorro. O que eu estou querendo dizer aqui com isso é que na justiça divina existe essa questão, onde a justiça, que é a lei de ação e reação, né? Você planta, você colhe, mas junto com a justiça não é uma coisa separada, junto com a justiça existe a misericórdia, ou seja, a oportunidade de você resgatar, de você buscar, né? Todo esse processo de amorosidade para que você possa aprender, porque a justiça divina não tem nada além disso, de fazer com que as pessoas aprendam e evoluam. Não existe punição, não existe condenação, não existe julgamento. Essa questão é a questão dos homens. Nós é que julgamos, nós que condenamos, nós que olhamos o mal com o olho mal, como eu já falei do bem e mal, a gente vai entender o que significa. Bom, isso foi para dar uma introdução. Mas vamos falar da justiça?
Vamos usar Platão para começar, né? Platão, para quem não sabe, mas é tão conhecido, né? Um dos maiores filósofos do mundo, né? A base, né? Ele foi discípulo de Sócrates e o pupilo dele foi Aristóteles. Mas no final das contas, o Platão é a base da filosofia. E algumas vezes as pessoas pensam assim, mas Platão, uma coisa tão do passado, né? Esses dias eu vi uma palestra sobre Platão que colocou vários pensamentos de Platão. Eu olhei e falei, gente, isso aqui não é do passado, é do futuro, nós não estamos nem vivendo isso aqui ainda. Tal a dimensão espiritual, a grandeza intelectiva desse espírito. Mas nós vamos fazer uma análise aqui de Platão agora. Vamos entender o que Platão entende por justiça, né? E para falar de Platão, nós vamos colocar aqui na tela duas frases de Platão para a gente fazer essa análise. Então vamos dar uma olhada. Então a primeira frase que ele diz, a mais importante, ele diz: a justiça é dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu. Uma frase simples, mas com uma profundidade enorme. Imagina que no mundo todos tenham aquilo que lhe é de direito, aquilo que é seu. A justiça está feita, né? E por que a gente não tem isso? Porque o mundo é uma desordem, a gente já falou disso, né? Então Platão reconhecia que só haveria justiça quando cada um tivesse aquilo que é seu por direito. A segunda frase é: se na verdade a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a justiça é a ignorância. Bom, essa palavra ignorância é uma palavra que nós vamos falar muito, já falamos, e ele mesmo coloca aqui. Ele diz: a fonte da injustiça é a ignorância. Por que a ignorância é a fonte da injustiça? Porque Platão fala de ordem. Fala que a polis só teria justiça quando houvesse uma ordem. Uma ordem de quem? Uma ordem das pessoas internas. Ou seja, o ser humano tivesse um processo de desenvolvimento tal que chegasse a uma humanidade onde a bondade, onde as virtudes fossem exercidas. Ou seja, quando sai da ignorância. Então esses são pensamentos de Platão, onde ele diz que a ordem é o ponto central, e a ordem significa ser humanos, né? E não como nós, sobreviventes. Como Platão tratava na República a questão da justiça. Na verdade, todo o livro A República, todo ele é baseado em justiça, né? Todos os assuntos são derivados da questão da justiça, principalmente na administração da polis. Então o que Platão diz é o seguinte, que a polis deveria ter uma coordenação ou uma divisão de 3 grandes grupos de comunidades. O primeiro dos que produziam, os produtores. Então são as pessoas que trabalhavam, que produziam, que era a manufatura, né? Naquela época, manufatura, né? Vamos dizer assim. E são as pessoas que nasciam com aquele dom, com aquela capacidade, que seriam distribuídos dentro daquelas atividades ali necessárias à polis, à comunidade. Depois o segundo grupo, que eram os grupos dos guardiões. Guardiões eram aqueles que protegiam a polis, inclusive de ataques externos, mas também protegia a polis internamente no sentido de garantir a ordem, né? Garantir a ordem, para que não houvesse as corrupções, essa palavra sempre existiu, né? E que garantisse a ordem da polis. E o primeiro grupo, o grupo dos governantes. O grupo dos governantes, nesse tratado, não é o tratado de governantes por uma questão democrática, mas governantes eram aqueles que já tinham atingido um nível de racionalidade, como ele falava, a razão da alma, né? Uma racionalidade mais elevada, pessoas de um alto nível que tinham uma capacidade de absorver, inclusive, as ideias de bondade, de justiça. Então, pessoas de um nível diferenciado. E assim ia ser estruturada a polis, né, de Platão. E quando a gente olha para essa estrutura, nós vamos ver que é uma utopia, né, como quase todas as ideias, elas são utópicas, elas são ideias, onde dela nós vamos derivar a humanidade, onde nós podemos derivar coisas positivas para que nós possamos implementar alguns pontos na nossa vida, né? A gente olha para essa ideia e fala, nossa, mas essa ideia não existe. No mundo igual ao nosso, imagina uma coisa desse tipo. É impossível.
É impossível você ter esse tipo de situação, de implantação de algo desse jeito. Mas nós vamos ver que não é não, né? Existe uma coisa paralela acontecendo que é parecida com isso. E isso nós vamos falar logo no final, ok? Muito bem. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui. Nós fizemos essas colocações aí sobre Platão e vocês observaram que no livro A República, né, Platão coloca a cidade ou o país, ou, né, a comunidade, a polis, né, como algo utópico para os dias de hoje, né? Porque você pensar assim, como pode, né? Que os governantes vão ser aquelas pessoas, as melhores, os bons de verdade, vão ter os guardiões, e vão ter os produtores, os trabalhadores, mas tudo funcionando em quê? Numa ordem. Uma ordem. E se algo sai de ordem, os guardiões atuam imediatamente e volta a ter a ordem. Então essa questão de justiça que Platão fala, de dar a cada um aquilo que é seu, isso é uma profundidade que nós já falamos muito grande. E quando nós olhamos para essa ideia de Platão, falamos, isso não existe. Isso não é possível. Quando a gente olha para o mundo, 7 bilhões e 200 mil habitantes, como 7 bilhões de habitantes a gente vai conseguir fazer algo assim, com esses países em guerra? Quer dizer, esse caos, e nós já falamos disso, né? O caos é a desordem. Essa desordem, como é que nós fazemos isso? Mas, como funciona a justiça divina, né? Como funciona a justiça divina? Então vamos olhar aquilo que é correto, dar a cada um aquilo que é seu. Vamos pensar então na justiça divina, na lei da justiça funcionando nos mundos. Pensa no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral que nós já falamos lá. Todos eles funcionam em harmonia, de acordo com aquilo que lhe foi definido. Então os vegetais cumprem o seu papel de fotossíntese, cumprem o seu papel de reprodução, cumpre o seu papel de ajudar na atmosfera, quer dizer, faz todo esse processo que ele foi definido. Ele faz, ele não reclama, está lá e faz quantos anos for preciso até que chegue a sua morte, né? A sua decomposição. Os minerais cumprem o seu papel de dureza, de fortalecimento, de sustentação. E os animais? Também, os animais racionais, todos, cumprem o seu papel. As bactérias cumprem o seu papel, bactérias do nosso corpo que protegem N coisas em nosso corpo. Não é isso? Os animais cumprem seus papéis na natureza, né? Aquele de sobrevivência, um come o outro, a gente sabe disso, mas está cumprindo o seu papel. Então, eles fazem aquilo a que foi definido a eles fazerem. Ou seja, ali a justiça impera. Por que a justiça impera? Porque existe ordem. Existe ordem, conforme Platão disse. Nessa comunidade, nesse reino, né, de Platão, dentro do livro da República, existe uma ordem. Então, se existe uma ordem, existe a justiça. Aí a gente questiona, mas se existe uma ordem, existe a justiça divina funcionando. Existe a justiça. Cada um tem o que é seu. A gente tem que refletir nessa frase, ela é muito profunda. Mas nosso mundo está numa desordem. Nosso mundo dos sobreviventes, nós sabemos que nosso mundo é uma desordem, é um caos. Né? E a gente já entendeu por quê, a gente já falou sobre isso. Porque a gente não tem, né, a nossa humanidade ainda. Então, como é que faz? Se nosso mundo é um caos, então existe a injustiça. Se está um caos e existe a injustiça, significa que as pessoas podem passar por injustiças, ou seja, eu posso passar por situações na vida e ser injustiçado. Ora, se alguém for injustiçado nesse mundo, desde que não seja um grande missionário, por exemplo, Jesus morreu na cruz, foi injustiçado. Não é uma injustiça. Por quê? Porque ele já estava determinado a passar por aquilo. Aqueles que praticaram aquilo são injustos, mas ele não se sentiu injustiçado no sentido que ele veio com aquela missão e sabia que ia passar por aquilo e assumiu. Mas no nosso caso nós podemos dizer, não, mas eu não assumi nada. Eu estou passando fome, eu estou passando miséria, eu fui roubado, mataram meu filho, participei da guerra, morreu um monte. Não é missão não é mesmo. Então como faz? Então eu sou injustiçado. Se eu sou injustiçado, se tiver um injustiçado, significa que nós temos um problema. Que Deus tem um problema. Porque Ele está permitindo que alguém seja injustiçado. Isso não existe. Não existe. E aí a nossa cabeça dá um clique.
Como pode isso? Alguém não ser injustiçado nesse mundo de caos. Esse é o ponto mais interessante da questão que nós precisamos explicar. A gente volta na crença em Deus e volta na crença na pluralidade das existências e na reencarnação. Então nós vamos olhar o seguinte, vamos fazer a ligação. O mundo tem uma ordem ou uma desordem. Se ele está em ordem, tudo funciona, a justiça é uma das maiores leis do universo, de Deus, funciona perfeito. Ele está em desordem, ela também funciona em outro nível. A questão é, a nossa visão da vida, das coisas que acontecem, ela enxerga um ponto, ela enxerga um capítulo, ela enxerga um pedaço do filme. E com esse capítulo, esse pedaço do filme, nós nos arvoramos a tentar entender tudo, saber de tudo e falar tudo que vem aí pela nossa cabeça e nas nossas análises. Mas, se nós acreditamos na pluralidade das existências, se nós acreditamos nas reencarnações, que é o ponto base da nosso trabalho, nós vamos perceber que as pessoas que sofrem, elas não sofrem porque estão sendo punidas, porque existe essa questão, né? Até no movimento espírita, fala-se muito, você está pagando uma dívida, tudo bem, mas não é essa a questão. Deus não quer que a gente pague dívida nenhuma. Ele não quer nem que a gente tenha dívida. De fato, a pessoa está no processo de aprendizado. Como ela não sabe ainda, ela é ignorante. Lembra de Platão? Que ele fala que a base da injustiça é a ignorância. De novo a gente volta na ignorância. Veja a importância de compreender a questão da ignorância, gente. A ignorância é o centro de todos os males. De todos os males. Então, como a criatura é ignorante, tudo deriva daí. E aí deriva o quê? Os erros que ela comete. Nós já falamos deles, a maledicência, o egoísmo, isso. Então ela vai e comete erros pela ignorância, porque ela não compreende a vida, ela ainda não adaptou, né, o seu material ao seu espiritual, ela não escuta o seu espiritual. Nessa ignorância ela comete erros, e cometendo erros ela precisa compreender, de alguma forma, que ela comete erros e não pode. Ela precisa corrigir isso dentro dela. Essa dificuldade, essa deficiência, essa ignorância, ela tem que compreender. E tem que corrigir. Se ela não corrige numa vida, vai corrigir em outra, enquantas for necessário. Não tem última chance. Não existe esse negócio. É a última chance. Não existe isso. Não existe tempo. Para as leis de Deus, para Deus, não existe. A pessoa vai ter tanta oportunidade quanto for necessário. A questão é, quanto mais ela demora a compreender, mais ela sofre. Não é? Por quê? Porque dentro da justiça existe uma coisa chamada misericórdia. Mas a misericórdia que está dentro da justiça funciona para quem? Para quem está trabalhando para sair da ignorância. Que apesar de ter muitos erros, de cometer erros, está se esforçando para compreender, está se esforçando para se transformar, está se esforçando para fazer algo de bom. Mesmo que demore muito, mas se está se esforçando, a misericórdia vem ao alcance, alivia as dores e os sofrimentos. Na palavra de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não vai tirar os nossos erros, não vai deixar de ter as nossas correções, mas com ele a misericórdia vai abrandando. E onde é que a gente encontra esse aspecto, né? Em São Mateus. São Mateus, né? Lembra de São Mateus? Quando diz para nós assim, Jesus fala, existem escândalos e eles virão ainda no mundo, com outras palavras, ok? E virão ainda no mundo, mas ai daquele para que eles venham. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que nesse mundo em que vocês vivem, existem os escândalos, existem os erros, a maldade, a crueldade, né? Existe essa confusão toda, essa desordem. E por que existe isso? E por que ainda é preciso que exista isso? Porque a ignorância é muito grande. Então, pela ignorância, os erros acontecem, vêm os sofrimentos. Mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Ai daquele, né? Ai daquele que ainda precisa que isso aconteça para que ele cresça e evolua. Ai daquele que faz isso acontecer, o criminoso, o assassino, ou seja, quem está agindo. Lembra do Sócrates? Lembra do Platão, quando fala lá, né, que ele diz o seguinte, que aquele que pratica uma injustiça é mais infeliz do que o injustiçado. E é exatamente isso que Jesus está dizendo nessa passagem. Ai daquele porque vem aos escândalos. Quando a gente olha isso, é muito simples de entender. Todo sofrimento do mundo, de qualquer espécie, de qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer nação que for,
está embasado numa lei de justiça divina que olha e sabe que essas pessoas, que essa comunidade, que essas criaturas precisam passar por aquela dificuldade para um aprendizado. Os nossos olhos míopes olham aterrorizado para aquilo, não acredita naquilo. Muitos até descrê de Deus, porque a gente vê um pedaço do filme. A gente não sabe o que veio no passado. A gente não sabe o quanto aquela criatura precisa ainda trabalhar para tirar a ignorância de si. Então, pessoal, como a gente disse lá atrás, com relação a Platão, a polis, a república, né, o ideal de um processo de administração ou uma comunidade, um mundo ideal, é aquele mundo onde cada um recebe aquilo que lhe é de direito, aquilo que é seu. Mas se nós traduzirmos isso para uma utopia e pensarmos, isso não é possível. Mas se nós imaginarmos a ordem e a desordem que nós estamos, e nós nos tornarmos humanos. E nos tornarmos humanos é conseguir a ordem interna dentro de nós, onde a nossa espiritualidade fala mais alto, onde a bondade, a justiça, né, as virtudes falam mais alto, nós teremos então um mundo justo, onde todos praticarão a justiça. Mas e no ambiente de desordem, como fica? Como pode não haver injustiçado? Então vamos pegar lá a ideia de Platão e colocar nesse mundo aqui, né, e pensar assim, mas as pessoas não têm aquilo que lhe é de direito, as pessoas não têm aquilo que é seu, porque cada um tira a sua parte da maior maneira, da melhor maneira, de um jeito que suga dos outros, tira dos outros também a sua parte. Esse é o nosso mundo da desordem em termos materiais, em termos emocionais também, ou seja, em qualquer situação que você olha, é o mundo da desordem. Mas aí nós colocamos como governador, né? Lembra dos governadores que eram pessoas boas, virtuosas, que mantinham aquela polis dentro da ordem? Então nós temos como governador desse mundo ainda em desordem quem? Deus. E os guardiões, aqueles que mantêm a ordem. Quais são os guardiões que mantêm a ordem desse mundo? As leis divinas. Então as leis divinas e Deus conseguem tirar desse mundo de injustiças uma situação quase impossível de conceber. Apesar das injustiças, apesar dos escândalos que vêm, conforme nós falamos, não tem injustiçado, porque a lei casa aqueles que precisam aprender com aqueles que praticam a injustiça. Então, dentro da lei de encarnação, dentro da crença em Deus, nós podemos compreender que a polis de Platão não é uma utopia, ela funciona onde o governante maior, aquele que é o perfeito, consegue tirar, né, da injustiça a própria justiça. Então vamos finalizar o nosso vídeo, espero que tenha atendido aquilo que vocês queriam ouvir, espero que tenha sido fácil de compreender e muita paz e muita luz para todos. Bom, pessoal, foi um prazer muito grande, espero que tenha contribuído com a compreensão da relação de justiça divina. Nós vamos então aqui preparar para o próximo vídeo. E o vídeo número 5, o título é A Morte e o Outro Lado, uma experiência prática. Existe de fato a morte? Como é chegar do outro lado? Chegaremos em algum lugar ou não? E se chegamos, como pode ser o outro lado? Fiquem com Deus, muito obrigado pela sua atenção.